Você busca uma vida extraordinária, mas é incapaz de manter a sua gaveta de cuecas ou calcinha, seja lá o que você use, arrumada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo OPR e hoje nós vamos falar sobre o poder da organização, coisa que muito provavelmente você ainda não tem, ou se tem, pode melhorar bastante. Fica comigo, se você tem acompanhado os vídeos do OPR, curta, comente e compartilhe esse vídeo para pessoas que você acha que dentro do seu ciclo possa melhorar com esse vídeo. Eu vou falar sobre organização. Se você conhece alguém que atrapalha a sua vida por ser desorganizado, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante. E se for o caso de você ser o desorganizado, fique até o final e você vai aprender bastante sobre como melhorar a sua vida simplesmente se organizando. Ok? No meu ponto de vista, e eu só posso falar por mim, por mais ninguém, a organização é o ponto fundamental para o sucesso de qualquer ser humano aqui na Terra. Eu não conheço ninguém que tenha uma vida boa, uma vida próspera, uma vida de abundância, onde o seu ambiente é completamente desorganizado. E aí você pode falar, eu conheço, né? Eu conheço uma fulano de tal que é super desorganizada e está super bem de vida. E aí eu vou te colocar a seguinte questão. Para você, o que é estar bem de vida? Então, vamos começar com essa premissa. Estar bem de vida, ter uma vida próspera e uma vida abundante, é um estado que nasce de um sentimento, de uma emoção que você cultiva dia a dia. Não tem absolutamente nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com ter carrões, mansões, absolutamente nada a ver. Pode ser que você consiga isso e, pô, mérito legal, mas isso tem que ser secundário. O que eu defendo é uma visão mais estoica. Eu vou falar sobre estoicismo também. Não sei se eu consigo falar nesse vídeo, mas assim, isso aqui é um dos primeiros de vários vídeos que ainda vou fazer na minha vida. Então, se você me acompanhar, continuar me acompanhando, você vai ver o momento que eu vou falar sobre isso. Mas o fato é que a premissa número um é entender o que é ser bem-sucedido, o que é ter uma vida próspera e abundante. No meu ponto de vista e no meu método OPR que eu criei quando eu renasci das cinzas e fugi do Vale das Sombras da Morte, eu descobri que a organização é o meio, é o terreno pelo qual há nutrientes para você fazer a sua plantação, plantar o que você sonha, plantar os seus objetivos, para que você possa colher. É um terreno fértil. A organização é um fertilizante do terreno onde você quer colocar os seus pés e plantar os seus sonhos e os seus objetivos. Eu gosto de fazer essa analogia sobre plantar, porque plantar é um procedimento que requer paciência, técnica, disciplina, ok? Você não simplesmente joga uma semente numa terra qualquer e deixa para lá e vai florescer e vai dar frutos. Existem, obviamente, casos muito raros disso acontecer, mas são raros. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você está num processo de plantação, você precisa ter o cuidado de regar, tem que ter a disciplina de cuidar, de tirar as pragas. No nosso caso, são os vícios, né? Tem que tirar fora da sua vida essas pragas que acabam comendo os seus sonhos e os seus objetivos. Então, a premissa é essa: é um sentimento, é um estado que nasce daquilo que você sente, as suas emoções, os seus sentimentos. E isso gera um comportamento pelo qual você se desenvolve aqui na vida, aqui na Terra. E quando você se comporta com sentimentos
e emoções positivas, como alegria, entusiasmo, esperança, tudo aquilo que te leva a ter um ar, um sentimento, um astral de leveza, você consegue ter normalmente bons resultados na tua área financeira, nos relacionamentos, na tua saúde. Os ambientes que você vive, os ambientes que você frequenta, também tem muito a ver com o comportamento que você tem, com os objetivos pelos quais você luta a alcançar, né? Então, quando você busca uma vida abundante e próspera, a premissa é essa. A consequência pode ser diversas, inclusive ficar milionário. Mas eu não vejo nenhum sentido correr atrás de dinheiro, atrás de posses materiais, sem ter esse conteúdo espiritual, sem ter esse entendimento da vida, sem fazer os questionamentos do por que eu estou aqui na Terra, quais são os meus objetivos reais, o que Deus espera de mim. Essa é uma outra premissa. Se você acredita em Deus, se você acredita que nós temos um Pai zeloso, justo, bondoso e amoroso que cuida de nós e que, como um Pai bondoso, ele zela pelo nosso futuro e quando nós fazemos coisas erradas, ele realmente nos coloca de castigo para que possamos aprender a não errar mais, você tem uma boa chance de se organizar melhor. A organização é o nutriente adequado para você organizar aonde você vai plantar os seus sonhos, os seus objetivos. Como muitos agricultores que dependem da natureza, a conexão com Deus é fundamental, porque a gente precisa ter fé de que na hora certa vai chover, que o sol não vai queimar. Então essa conexão, ela é importantíssima para que você tenha condições de cuidar da sua lavoura, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, organizar a sua vida é o primeiro passo para que você consiga ter uma vida próspera e abundante. Não adianta você ficar correndo igual um doido, querendo trabalhar igual um doido, sem produzir muitas vezes nada, só trabalha muito igual um camelo no deserto, um jumento de carga, não produz porra nenhuma. Isso não agrega nada. É importante que você trabalhe, porém, focado no resultado e na sua produtividade. O que que você está entregando para o próximo? O que que você está entregando para a sua família? Então, quando eu toco nesse assunto, eu peço licença, talvez, para poder falar alguns palavrões, e aí ser, às vezes, até mais direto contigo, porque eu vejo muito do seguinte: eu sou pai de 5 filhos, e muitas vezes os meus filhos pequenininhos, eles testam a sua paciência, e você fala com carinho, você fala com calma, até você ameaçar e falar: olha, o papai vai ter que brigar, papai vai botar de castigo, e eles continuam até que você exploda e eles ficam quietinhos. É o que acontece com a gente. Nós somos pirracentos, nós somos seres humanos numa infância espiritual tremenda, nós somos infantis e insistimos em certos erros até que sejamos punidos por isso. Alguns entendem a punição como: opa, eu passei dos limites, e outros ficam murmurando e se lamentando até o final da vida, perdendo várias oportunidades de crescimento. Mas o ponto que nós vamos trabalhar aqui da organização, da fé em Deus, é fazer com que você pare de trabalhar e pare de focar na grana e foque no processo, tá bom? Focar no processo. O que eu quero dizer focar no processo? Nós somos espíritos em desenvolvimento, nós precisamos criar faculdades
de entendimento da vida. Precisamos nos desenvolver intelectualmente. Precisamos ler, precisamos estudar, precisamos compreender o porquê das situações que nos cercam, quais são os nossos reais objetivos e fazer o nosso desenvolvimento moral. No livro terceiro do Livro dos Espíritos, eu sou espírita, sempre vou falar e vou defender essa doutrina. Sou cristão, gosto do catolicismo, gosto dos protestantes, dos evangélicos, nós somos todos irmãos em Cristo, cada um com uma visão diferente, porém, eu tenho certeza que quando o coração é bom, todos fazem o bem, independente da religião, se você é agnóstico, se você... Enfim, qualquer coisa que você acredite, mas se o coração é bom e você está fazendo o bem, você está no caminho certo. Então, ter esse entendimento da vida em relação ao seu crescimento espiritual é importante para que você se organize de uma forma estruturada, tá? Veja a natureza. A natureza, ela é bela por natureza, né? Eu falo umas merdas assim, mas tem um amigo meu que fala que, poxa, a natureza é tão natural. E não tem, né? Muitas vezes a gente não consegue nem descrever a grandeza da natureza, e quanto mais descrever a grandeza do Criador disso tudo. Então nós temos realmente muita dificuldade de entender o que é Deus. Mas voltando aqui para o planeta Terra, para a gente concluir esse raciocínio que parece que muitas vezes eu me perco, tá? São tantas informações que eu quero passar e eu estou começando nessa vibe de fazer gravações agora, mas eu acredito que isso vai fluir normalmente, como se fosse um bate-papo. Eu quero que vocês comentem aí, façam comentários, pedindo às vezes até mais esclarecimentos. Vai ser um prazer fazer novos vídeos atendendo o seu pedido. Compartilhe, né? Se você acha que a pessoa do seu lado aí precisa ouvir um pouquinho mais, que vai ser muito interessante esse bate-papo. A ideia realmente é de um bate-papo. Eu estou conversando aqui como se eu estivesse conversando com um amigo, coração aberto, sem medo de ser julgado, sem medo de errar, até porque o meu objetivo aqui é compartilhar as experiências que me levaram a sair desse precipício nebuloso para ter uma vida muito boa, uma vida com propósito, uma vida onde todos os dias eu acordo com muita disposição para viver. Então, gente, voltando, eu acho não, essa palavra é terrível. Eu percebo que muitas pessoas querem ter uma vida fabulosa, mas não conseguem nem arrumar a gaveta do seu armário. O seu armário está uma bagunça, tá? A gaveta da tua cozinha, às vezes você não consegue nem encontrar um saca-rolha. Tá tudo quebrado na tua casa. E olha só, não se trata de não ter dinheiro, não, ok? Porque eu já visitei muitos lugares onde o chão era de terra batida, mas a casa era impecável, era um ambiente maravilhoso, tudo humilde, mas você olhava o esmero, o carinho, sabe? Tudo organizado, não tinha nem fogão, era aquele fogão de lenha, mas maravilhoso. Enquanto que eu já entrei em mansões, em casas gigantescas, tudo quebrado, uma energia ruim, sabe? Cantos da casa suja, piscina com água verde. Isso é sucesso? Para mim, quem é que tem mais sucesso? De tudo que eu falei, a pessoa que vive numa casa de chão batido, super organizada, feliz, vivendo a vida com plenitude, sabe, com uma conexão com o todo, entendendo que o processo é lento e que ela se encontra naquele momento para viver o que precisa ser vivido, ou aquele cara que tem dinheiro, mas está obeso, bebe igual um porco, numa casa grande, toda suja e quebrada, com a mulher traindo ele com o personal trainer. Quem é que tem mais uma vida mais prazerosa, uma vida abundante de verdade, uma vida próspera? Me diz aí.
Fala aí, escreve aí no comentário, quem é que tem? É isso. Às vezes você está batendo cabeça para buscar, às vezes, um pouquinho mais de salário, um pouquinho mais de renda e está deixando de fazer o básico. Eu não sei se você já leu sobre a lei da atração. Esse tema tem controvérsias, assim como tudo na vida existe controvérsias, né? Tem gente que até hoje não acredita em Jesus. Fazer o quê? Então, a lei da atração ela é verdade. A gente vai falar muito sobre física quântica e a lei da atração é uma, é uma ciência, é científico. Parece magia porque a gente ainda não conhece, não tem o conhecimento adequado para falar sobre isso. Eu vou deixar esse tema para um próximo vídeo. Mas a lei da atração, que foi escrito, se eu não estou enganado, por Napoleão Hill, ele diz que nós precisamos ter um pensamento positivo e atitudes adequadas. Você dorme, quando você vai dormir, você deixa. Hoje é domingo, né? Estou gravando aqui, são 18h30. Hoje é domingo, muita gente gosta de o quê? Comer bosta no domingo, né? É o dia do comer cachorro-quente, hambúrguer, pizza, lasanha, beber Coca-Cola, beber cerveja o dia inteiro. E acha que isso é vida, acha que isso é curtir a vida, acha que isso é prazer. Mas enfim, gera louça. Você dorme com essa louça suja e deixa para o dia seguinte? Como é que está o seu armário? Como é que está a gaveta do seu escritório, seja lá o que for, onde você guarda a sua papelada? Como é que está o armário da tua cozinha? Como é que está o seu hábito de leitura, de estudo? Daqui a pouco eu tenho certeza, talvez não você, porque você vai estar, né? Se você está assistindo esse vídeo é porque você está buscando melhorias. Parabéns por isso. Mas eu tenho certeza que se não for você, você conhece gente que daqui a pouco, porque hoje é domingo, eu estou falando daqui a pouco porque hoje é domingo, vai assistir Fantástico, para assistir bosta, para ser doutrinado, para... O que que você aprende nessa porcaria? Então, o que que você está atraindo para você quando você começa a ver as desgraças que te colocam dentro da sua mente, quando você come igual um porco, come lavagem, fica com colesterol alto, diabetes chegando, você nem sabe, ácido úrico, está mais pesado do que um elefante, não consegue correr atrás do filho, né? Só quer saber de futebol. Porra, isso para mim, você pode até estar com dinheiro na conta, mas para mim tu é um fracassado. Porque o resultado de verdade é quando você tem saúde, seus relacionamentos estão top e você tem dinheiro na conta. Não é só ter dinheiro na conta. Eu sempre toco nesse assunto porque a maior parte das pessoas está ali, dinheiro, 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 e esquece de tudo. Esquece que amanhã você pode não mais existir. E hoje você ficou vidrado assistindo um jogo de futebol de bosta, num campeonato completamente manipulado, perdendo seu tempo, enquanto poderia estar brincando com seu filho, passeando com a sua esposa, mas preferiu encher a cara com os amigos num lugar onde só tem pessoas falando merda. Como é que você quer prosperar assim? Então, dentro do método que eu criei, é preciso que você se organize da seguinte maneira: primeiro, qual é o meu objetivo de vida? Uma vez que você definiu o seu objetivo de vida, o seu senso de utilidade, cara, quais são as ferramentas que eu preciso para alcançar aquele objetivo? Muito provavelmente, seja lá qual seu objetivo, e eu tenho isso como uma regra, você precisa estudar, precisa ler, precisa se dedicar. A outra forma de organização
É você entender que você precisa ter uma rotina pré-estabelecida para vencer esse jogo. Você não pode sair de casa correndo atrasado, como você tem sempre feito, e fica colocando a culpa no sinal que está demorando, fica colocando a culpa no motorista da frente, que é lerdo, e tem muita gente lerda realmente dirigindo, mas, cara, isso não pode atrasar a tua vida. Isso não pode ser motivo de você se estressar. Então, quando você organiza a sua rotina, você acorda cedo, tem o seu ritual, né, para você acordar, você sabe exatamente onde você botou a chave do seu carro, ou sei lá, se você tem carro, ou você vai ter o teu cartão do Vale Transporte, você sabe os horários do seu ônibus, você sabe é, com quem você vai andar na tua empresa. Você que escolhe, você que faz as suas escolhas. Então, começa com um objetivo claro. Quais são as ferramentas que você precisa obter para alcançar esses objetivos, correto? Você precisa ter uma rotina que te dê uma estrutura para que você possa fazer o que foi combinado no tempo certo, na hora certa. Você precisa ter uma organização dos combinados com aqueles que estão à sua volta, perto de você, sua esposa. O que você combinou com a sua esposa, com seus filhos? Combinar os horários que você precisa tirar para estudar, para trabalhar, para desenvolver novos projetos, para conhecer novas oportunidades. Talvez até para fazer um plano de renda extra. Eu tenho certeza que, a partir do momento que você entender que você é o responsável pela sua vida, que você é responsável pelas suas decisões, e tudo que você planta, você colhe, você vai ter uma visão diferente da sua vida, você vai ter uma visão diferente dos frutos que você está acostumado a colher hoje, correto? Então, assim, não adianta você querer colher laranja e plantar limão, porque se você plantar limão, você vai colher limão. E o limão é amargo, bicho. Mas talvez, né? Como você deve ser um cachaceiro, você acha, vou pegar esse limão e fazer o quê? Nenhuma limonada, vai fazer uma caipirinha. Tô certo ou tô errado? Ah, vou espremer esse limão no bacon, ou quer dizer, naquele torresmo. Escolha é sua. Você faz o que você quiser da sua vida. O que eu estou colocando aqui é o seguinte: você colhe o que você planta, ok? Eu, às vezes, falo com esse tom um pouquinho mais arrogante, já falei, é num tom de ajudar, tá? Porque quando a gente fala com um tom muito carinhoso, cheio de dedos, a pessoa, porra, nem dá ouvidos, mas eu tô aqui para te balançar, dar tapa na tua cara e falar, tu é um merda. Acorda, porra. Tua família precisa de um cara forte, precisa de um cara ligado, precisa de um cara prosperando, precisa de um cara, de um homem, de um pai, de um marido, porra, responsável, que seja exemplo. Qual é o exemplo que você está dando para os teus filhos? Daqui a pouco, o teu filho está entrando em idade aí de ir para o trabalho, porra, não vai conseguir fazer muita coisa, cara, porque vai ser espelho, né? Vai ter você como referência. E o que eu quero te falar é o seguinte: olha, eu falo para homens, mas serve para mulheres, são todos seres humanos na mesma odisseia, tá? Todo mundo sofre dos mesmos problemas, todo mundo tem as mesmas mazelas, tanto homem quanto mulher. A gente vai falar disso também. Cada um tem o seu papel. E para mim, o papel do homem é o papel do cara que tem que trabalhar, tem que prover, a mulher tem que cuidar da casa, dos filhos, tá? Outro ponto, esse é outro assunto que gera muita polêmica, mas, cara, foda-se, a gente vai falar sobre isso, eu vou defender meu ponto de vista, porque foi assim que eu vivi. Meu pai era o provedor, minha mãe a zeladora da casa, e é assim que eu faço aqui em casa também. E isso dá muito certo. Quando cada um entende o seu papel,
quando cada um entende a sua importância no processo, isso não é problema. Então, assim, peço licença mais uma vez, peço desculpas, mas eu vou continuar batendo porque eu quero que você acorde. Assim como eu cochilei, poderia ter me ferrado demais, mas graças a Deus, pela providência divina, e muito provavelmente por algum tipo de merecimento, eu consegui despertar esse pesadelo que eu vivi. E por ter passado por situações tão bizarras, é que eu estou aqui colocando a minha cara a tapa para fazer com que você também desperte, porra. Sai dessa vida medíocre, dessa vida que não te leva pra porra de lugar nenhum, cara. Sabe? Tem que acordar. Enfim, para você dar esse grande pulo, esse grande salto na sua vida, você tem que buscar a organização plena. E para ser organizado, você precisa ter disciplina. E para ter disciplina, meu amigo, você precisa decidir o que você quer da sua vida. Se você quer continuar com essa vidinha mais ou menos, é porque de uma certa forma você está se sentindo bem onde você está. E está tudo bem. Está tudo bem. É uma forma de você se expressar. Talvez não seja o momento, talvez você vá passar por umas dificuldades mais para frente e talvez seja tarde para nessa vida você despertar, ok? Eu espero que não. O meu trabalho, só para vocês terem uma ideia, o meu propósito é fazer com que a maior parte das pessoas acordem. Acordem principalmente para a vida espiritual. E outro dia falaram para mim, pô, você fala né, da vida espiritual, mas fala palavrão. Essa é uma falha que eu ainda tenho. Estou ligado nisso. Eu realmente preciso parar e reduzir bastante. Inclusive, por essa falha que eu tenho, os dois pequenininhos, já peguei eles falando palavrão e isso me gera uma angústia terrível, mas ninguém é perfeito. Ok? Quando eu falo de espiritualidade, eu de longe estou me colocando como santo, de longe sou, me coloco mais, sabe como? Como um detento usando uma tornozeleira e que viu o inferno dentro do presídio e com o coração aberto vem falar aqui para o lado de fora para os meninos que se assemelham a vocês, fala, cara, não faz essa merda que lá dentro o pau quebra. É mais ou menos isso, sabe? Então eu tenho uma visão espiritual nesse paralelo. Eu enxergo que se nós continuarmos errando nos nossos hábitos, nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos, nós estamos plantando bosta e vamos colher bosta de nossa vida. Vai ser um atraso. Nós nascemos, gente, todos nós nascemos com um objetivo, com um propósito. Todos nós temos uma utilidade aqui na vida. Qual é a sua utilidade? Para quê? Para que você veio? Durante muito tempo, gente, durante 47 anos, eu pensava que a gente deveria estudar, trabalhar para ganhar dinheiro e gozar a vida. Eu tive que passar por situações pesadas que me levaram a uma depressão profunda para poder despertar e para poder olhar e dar importância para a minha vida hoje, para o agora. Olhar para Deus e falar: Deus, muito obrigado pela vida que você me deu, pelas oportunidades que você me oferece para crescer. Então, para que você entenda, todo dia é um presente. Por isso que a gente fala de hoje, é o presente, tá? Passado é passado, futuro é futuro. O presente é o agora, é o que você tem agora. O passado não existe mais, o futuro não lhe pertence.
A gente só tem agora, o presente. Então, que recebamos esse presente com, com, com um astral de quem recebe algo valoroso, que é a vida. A vida é muito valorosa. E quando você sente essa energia fluindo pelo seu corpo, a sua vida muda. Você começa a organizar as suas coisas. Então começa pouco. Eu sei que o melão é grande, não dá para comer de uma vez, por isso que a gente vai fatiar ele. Se você ouviu esse vídeo, te tocou, cara, pega a primeira coisa que você tiver na sua mente depois que você acabar de assistir e arruma. Eu tenho certeza que a tua gaveta está bagunçada. Ah, Yoshi, minha gaveta está arrumadinha. Porra, então deve ter uma outra coisa que está bagunçada. Com certeza tá. Com certeza tá. Se não for o teu ambiente físico, é a tua mente que está perturbada. Correto? Tem alguma coisa, porque nós não somos perfeitos. E a gente aqui nunca vai falar de perfeição. A nossa vida pode ser próspera e abundante, com muita coisa, com muita glória, quando a gente se conecta a Deus, quando a gente se conecta às mensagens de Jesus. E se você não é adepto ao campo da religiosidade, então vamos pelo paralelo da filosofia. Busca os grandes filósofos, como Sócrates. Sócrates foi um filósofo que abriu a nossa mente, isso há 400 anos antes de Cristo. Aristóteles, Platão, eles foram os precursores de Jesus, abriram a mente sobre a vida após a morte, a necessidade de viver uma vida bem vivida. Estuda os grandes ícones do estoicismo, Sêneca. Eu gosto muito, né, do estoicismo, então eu estudo Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto. Queira ou não queira, lá uma filosofia de vida muito rica, que fala sobre organização, sobre disciplina. Então a mensagem aqui é: organização é a base de tudo, a organização é o fertilizante dessa terra para que você possa plantar os seus sonhos, que você possa plantar os seus objetivos, para que você cuide deles e possa colher tudo aquilo que você merece, tudo aquilo que você um dia sonhou em ter. Comece agora, comece organizando a sua gaveta, jogue fora aquele porta-retrato que está quebrado, aquele quadro rachado. Não deixe a película do seu celular toda ferrada, quebrada. Se não tiver dinheiro, cara, arranje um jeito de organizar e comprar. É só parar de ficar fumando, é parar de ficar bebendo, parar de ficar gastando dinheiro com porcaria que você consegue. Dê prioridade para a sua vida, porque quando você se organiza, você começa a enxergar as verdadeiras prioridades da sua vida. Isso é fato. E quando você se organiza, as coisas vão mudando. Você vai se sentindo mais leve, você vai se sentindo mais senhor de si. Você começa a ver que as suas relações começam a melhorar. Quando você começa a respeitar os seus compromissos, as pessoas já vão te olhar de outra maneira. Quando você acorda e faz a sua barba, você está com uma cara de mendigo, com certeza. Pô, pentei esse cabelo, faz essa barba. Para de andar todo relaxado. Essa tua cueca furada, joga fora. Essa tua calcinha de renda que está toda rasgada, joga fora. Ah, não tenho o que comprar? Tem, claro que tem. Hoje tudo é muito acessível. É que você não está dando prioridade. Você não está dando valor para as coisas que são verdadeiras, que são importantes para você. Tá? Porque se você está me assistindo, ou você tem um celular, ou você tem um computador, então você tem condições, sim, de organizar a sua vida. E se não tem, corra atrás. Você pode atrair o melhor para você se organizando, organizando a sua vida. Então, o que eu quero deixar de mensagem final é isso. Organize-se, para de ser vítima da sua incompetência, da sua procrastinação, da sua preguiça. Vire essa chave
tome a sua decisão e parte para cima que a vitória é garantida. Um grande abraço, pode contar comigo, nós estamos juntos nessa caminhada, somos todos iguais, um dando a mão para o outro, nós vamos vencer essa vida, essa batalha juntos, ok? Fica com Deus.